Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. Será que Kaique vai pelo menos entrar em campo? No último amistoso da seleção brasileira nesta data FIFA, os preparativos do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Vitória. A preparação será encerrada na tarde desta terça na Toca da Raposa 2. Teve empate do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, teve jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro empatou com a Ferroviária, saiu perdendo e no segundo tempo a Bianca Brasil deixou tudo igual. Cruzeiro chegando a 12 pontos em 6 jogos disputados e na terceira colocação, Palmeiras e Flamengo empataram por 1-1. Palmeiras é o líder com 13 pontos, São Paulo segundo também com 13. O Cruzeiro na terceira colocação com 12. O Corinthians é que pode passar o Cruzeiro aí em caso de vitória sobre o Red Bull Bragantino na sequência da rodada de número 6. O time do técnico Jonas Urias então buscando um pontinho diante da equipe da Ferroviária lá em Araraquara. O Cruzeiro que tem aí 2 jogadores hoje em ação na seleção brasileira, na Sub-20, o Cauã Prates, que é aguardado inclusive em Belo Horizonte. Ele tem esse jogo diante da equipe do Paraguai, nem sei se vai ser titular, mas ele estará disponível para o duelo com o Vitória. Vamos ver se ele não atua aí nesse amistoso diante da seleção do Paraguai. E tem também a seleção brasileira, diante da Croácia e o Brasil aí enfrentando a equipe croata. E o Kaique ficando a princípio como opção no banco. É aguardado também nesta quarta-feira em Belo Horizonte. Aí não sei se teria tempo para pelo menos ficar no banco de reservas. De qualquer forma, temos que aguardar o compromisso. Lembrando que na seleção sub-20 também temos o Gustavinho, outro lateral esquerdo, mas esse ainda não treinou com o elenco profissional. Por falar em elenco profissional, Cruzeiro fecha a preparação hoje à tarde na Toca da Raposa 2, com Lucas Romero, com Caio Jorge, e aí vamos ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge sobre formação do time. Ele que costuma, como eu já disse, definir a equipe somente na preleção, naquele último contato com os jogadores no dia da partida, gosta de preparar todo mundo para ficar todo mundo à disposição, pensando ali, estando pronto, melhor dizendo, para caso seja acionado. Então o Arthur Jorge tende a trabalhar desta forma. Sobre venda de ingressos, ainda segue rolando. ingresso.cruzeiro.com.br. A venda não emplacou. Teremos um público bem baixo nesta quarta-feira. Vamos ver se ao longo desta terça aí a diretoria pensa em alguma situação para que o público melhore pelo menos um pouco. Previsão de 30 mil torcedores. Isso é a previsão registrada em ata, mas pouco provável que o Cruzeiro alcance esse público nesta quarta-feira. As informações que a Itatiaia recebe de que os jogadores do Cruzeiro estão ambientados com os primeiros dias do Arthur Jorge e, claro, estão bastante desgastados, né? Estão exaustos, algo que é muito positivo. Afinal de contas, os jogadores gostam desse período inicial dos treinadores e porque ele vai ter pouco tempo para treinar o time no intervalo entre os jogos a partir desta quarta-feira, 8 da noite, jogo contra o Vitória na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, pessoal, o Cruzeiro do Arthur Jorge vai sim ter o retorno do Lucas Romero, ele que esteve no banco de reservas contra o Santos, aí depois voltou a estar entregue ao departamento de performance para aprimorar algumas questões físicas e desde esse domingo vem fazendo treino integral, ou seja, tem apenas 2 treinos completos sob o comando do Arthur Jorge, mas já deu para perceber, né? Claro, a importância que El Perro tem para o meio campo e claro, a importância que ele vai ter que dar também para o estilo de jogo do técnico português que está chegando. Fato é, um jogador primordial do elenco do Cruzeiro dificilmente será preterido, né, por um treinador que gosta de muita intensidade. Olha só,
Outra situação é a do Caio Jorge. Hoje foi mais um dia de atividades complementares entre os jogadores ali na parte tática, na entrega também dos primeiros posicionamentos que o Arthur Jorge deseja para esse time em deslocamento, em transição, e isso vem fazendo, né, muito parte do estilo do jogo do Caio ao longo desse período de passagem pelo Cruzeiro. Então são atletas que devem sim ter importância e minutos nos primeiros jogos do treinador. Só uma questão física pode, claro, tirá-los de combate de alguns instantes, ou seja, do primeiro tempo, seja de parte da etapa complementar para quarta-feira, como a gente já vem destacando ao longo dos últimos dias. Panorama é o mesmo, tá? Desse domingo, treinamento com Caio Jorge, com Lucas Romero, mas ainda em expectativa pela lateral esquerda. Poderia ser uma possibilidade o Lucas Vidalba, ele que chegou com essa condição, né? Vindo lá do futebol argentino, o jogador que atuou por vezes como volante, foi também lateral esquerdo, é um atleta que faria essa função caso o Cruzeiro necessitasse, já que o Kaique tem a chegada prevista para a tarde desta quarta-feira, assim como o Cauã, que está lá com a seleção sub-20, enfrenta o Paraguai neste início de semana. Kaique está lá com o Brasil, que vai jogar amanhã contra a Croácia, pessoal. Bom ponto a ser discutido aqui, essa situação do Vidalba, né? Jogando por esse lado, caso necessite a improvisação dele, fazendo o lado esquerdo aí, ô Vini. Já fez essa função, mas não é a melhor pra ele, né? Seria a minha última opção, porque dá tempo do Kaique e do Cauã retornarem, a gente não sabe como vai ser a condição física. Vai depender muito do Kaique se ele vai entrar no jogo amanhã contra a Croácia ou não. E nesse sentido é melhor pro Cruzeiro que ele não entre, mas pensando no Kaique é melhor que ele jogue e tenha ali bons minutos para poder ser observado pelo Ancelotti. Mas pensando no jogo do Cruzeiro, eu imagino que se o Kaique não for aproveitado na seleção, ele deve jogar. Pelo menos um dos tempos e talvez o Cauã jogue o outro tempo. Porque o Vidalba tem muito... Eu não me lembro assim qual foi a última vez que ele jogou como lateral esquerdo. No início ele realmente chegou a fazer a função, mas já tá bem consolidado e na zaga. E se você desloca o Vidalba para a esquerda, você vai ter que mudar na zaga também. Então você vai ter que mexer em dois setores. Independente disso, Hugo, o certo é que o Cruzeiro ele precisa retomar a intensidade que teve ano passado e que esse ano a gente ainda não viu. O grande ponto do Cruzeiro de 2025 era intensidade, um time que fisicamente sobrava. Tecnicamente tem peças que são diferenciadas, Caio Jorge, Matheus Pereira, mas o Cruzeiro não chegou na terceira colocação do Brasileiro porque era um elenco poderoso, do mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras. Chegou porque o time estava encaixado, porque o time corria pra caramba, porque o time tinha muita intensidade. E esse ano parece que os jogadores, eles entraram naquela ideia de que tá tudo certo, a gente é muito bom e faltou competir mais. Então com a chegada do Arthur Jorge, eu acho que isso vai ser retomado porque estão precisando tomar aquele choque, aquele chacoalhão para retomar o futebol que esse ano a gente ainda não viu. E tudo bem que é cedo, mas é aquilo, né? Já é o cartão de visitas, porque o torcedor não quer nem saber, né? Sim. O jogo contra o Vitória é muito importante pela situação do Cruzeiro, momento delicado, para no período da data FIFA, na lanterna do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que é estreia, tem que ter a paciência, que a gente cobra isso, né? Pra filosofia de trabalho, pra ter sequência aí o Arthur Jorge, a boa sequência no Cruzeiro, mas já é aquele cartãozinho de visitas, meu amigo. E aí a pressão nesse momento ela vai ser maior para cima dos jogadores do que propriamente para cima do Arthur Jorge. Ele tá acabando de chegar. Se o Cruzeiro não vence, o Arthur Jorge ele não vai ser cobrado, ele não vai ser questionado na mesma proporção do que os atletas. Mas, Hugo, é um jogo em que só a vitória interessa. Só o triunfo diante do Vitória, né, para não haver qualquer confusão. Porque não adianta nesse momento ter bom desempenho, apenas isso. Esse bom desempenho precisa vir acompanhado de um resultado positivo. É só isso que vai trazer de volta o torcedor, que vai trazer de volta a confiança e tirar esse peso. Nesse momento, o Cruzeiro carrega uma tonelada nas costas de ser o único time a não ter vencido no Campeonato Brasileiro. É algo que não dá para aceitar. E sobre a procura por ingressos para esse jogo contra o Vitória, Pedro Abílio? Bom, houve até aqui uma atualização do Cruzeiro nesta segunda-feira com 12 mil ingressos antecipadamente comercializados. O sócio time do povo, né, ali na casa de R$40,
com o desconto, mas as outras categorias, dependendo do nível, podendo chegar em ingressos a preços um pouco menos acessíveis. E para os não sócios, a partir de R$130. Houve até um pequeno movimento de críticas com relação à precificação e o que talvez explicaria, né? Essa baixa procura nos primeiros minutos, nos primeiros dias da venda de ingressos para Cruzeiro e Vitória. Vai ter aquela pressãozinha, a galera vai deixar de cara ele mais à vontade. Deve caminhar para aquilo que você disse, né? A pressão ela é maior, isso é fato, né? Para cima dos jogadores. Sim. Porque o Arthur Jorge chega com uma aceitação muito grande da torcida, diferente da chegada do Tite, que já veio com uma rejeição. Então, nesse primeiro momento, a pressão maior é para cima dos jogadores, porque eles estão devendo já desde a chegada do Tite, que teve sua parcela de culpa, já saiu, mas os jogadores também tiveram a parcela deles. E eles estão em dívida com o torcedor, porque não mostraram ainda futebol, principalmente no Campeonato Brasileiro. E o Arthur Jorge, ele chega consciente de qual cenário ele vai encontrar, Hugo. Essa semana de treino agora que ele teve, acabou. Foi a única semana que ele teve de treinamentos, de tempo, porque daqui pra frente é só pauleira, jogos atrás de jogos, um jogo a cada 3 dias. Essa é a média até a pausa para a Copa do Mundo. E vamos com os destaques finais do apito final. Cruzeiro, Pedro Abílio. Portanto, Hugo, depois de 5 atividades, a sessão de treino desta terça-feira vai ser definitiva. Mais uma vez, uma sessão técnica, tática e com os jogadores do Cruzeiro concentrados para o retorno do Campeonato Brasileiro em busca da primeira vitória depois de 4 empates e 4 derrotas. A expectativa é de que o treinador, na tarde desta terça, defina uma alternativa para caso realmente não possa contar com Kaique ou Cauã Prates, os laterais esquerdos de origem, para quarta-feira. Lembrando, Vidalba é uma das opções que o treinador teria de improvisar o jogador pela ala esquerda, o que aconteceu por outras vezes no passado recente do time celeste, Hugo. Esse foi o apito final, um forte abraço, eu fico por aqui. Fui! Fala aí, pessoal, já agradeço a presença de todos aí pela essa força, muito obrigado pela preferência ao canal, já peço o like de vocês aí antes de vocês deixarem o vídeo, tá bom? Muito obrigado mesmo. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, deixa o meu convite aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativem o sininho de notificação, tá? Deixe o seu like para ajudar o canal a continuar crescendo, compartilhe o vídeo também, é de grande ajuda, a gente só tem de agradecer cada vez mais pela essa força que vocês vêm dando aí pro canal, tá bom? Fique à vontade aí, tá? Para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. O que vocês concordam, o que vocês não concordam, o que vocês mudariam. Qual o ponto de vista de vocês críticos e construtivos em relação a tudo que foi falado aí. A participação de vocês é muito importante pra gente, porque o canal só tende a crescer cada vez mais com a participação, like, compartilhamento de vídeo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência que vocês deram a esse canal. E fiquem à vontade, tá? Esse canal aqui é para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, tamo junto. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!